Não deixe o medo virar pavor. O medo pode ser tratado como uma questão de sobrevivência humana, mas se o medo ultrapassar os seus limites e se tornar descontrolado, ele pode se transformar em pavor. E o pavor causa muita perturbação nos seres humanos. Você nunca irá para um zoológico e de repente bater aquela vontade de pular dentro da jaula de um leão e resolver fazer cafuné naquela fera. Nunca você fará isso, porque você sabe muito bem, se isso acontecesse, você seria devorado vivo por aquela fera. Você nunca irá para um parque de diversão e resolver andar de montanha-russa e vai se esquecer de colocar o cinto de segurança. Jamais você vai se esquecer, porque você sabe muito bem que você pode ser lançado lá de cima e a queda pode ser, geralmente, fatal. Você nunca irá colocar suas mãos dentro de uma fogueira acesa, porque você sabe que a dor será muito grande e você vai sofrer de queimaduras gravíssimas. Você nunca vai pular de paraquedas de um avião sem antes verificar se está usando paraquedas. Afinal de contas, você não possui asas para voar. Mas a questão é, por que é que nós, seres humanos, não praticamos geralmente esse tipo de loucura? Resposta: por conta do medo, esse dispositivo que é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas cuidado, não permita que o medo se transforme em pavor. Jamais permita isso. Não alimente o medo de uma liberdade tão grande que o medo ele pode se transformar numa fera selvagem, em um fantasma assustador chamado de pavor. E o pavor tem a capacidade de provocar desequilíbrio emocional em você, tirar a tua paz e acabar e destruir o teu bem-estar. Não permita que o medo vire pavor. Jamais permita isso. Existe uma grande diferença entre medo e pavor. A questão é que o pavor, os efeitos colaterais do pavor são muito mais agressivos, muito mais fortes, causam muito mais males do que o próprio medo. Uma pessoa que é tomada pelo pavor, dominada pelo pavor, geralmente ela vai sofrer de tremedeiras no seu próprio corpo incontroláveis. Uma pessoa tomada pelo pavor, ela vai sofrer calafrios, a sua mão vai suar constantemente, ela vai sofrer desorientação mental, fuga da própria realidade. Uma pessoa tomada pelo pavor, ela vai sofrer uma disfunção do seu aparelho digestivo e urinário. Ela vai molhar, vai sujar as próprias calças sem querer. Uma pessoa tomada pelo pavor, geralmente os seus efeitos colaterais finais, geralmente desencadeia o que chamamos de uma espécie de desmaio. A pessoa é tomada de uma pressão, de uma carga emocional e física tão grande provocada pelo pavor, que ela sofre um desmaio, ela perde a própria consciência. Ela sofre um surto psicótico também. Por isso, jamais permita, controle os seus medos. Seja forte, firme a sua fé em Deus e vença os medos e jamais permite que o pavor nasça do seu medo lhe assustando como um monstro feroz. Não deixe o medo virar pavor. É curioso que eu me lembro que uma certa madrugada os discípulos de Jesus estavam com o barco sendo açoitado pelas ondas. O mar estava bravio, havia uma tempestade violenta. Segundo estudiosos, os cenários dos discípulos eram esse. Eram barulhos de tempestade no céu, o barco completamente descontrolado, ventos de aproximadamente 80 quilômetros por hora, um mar agitado projetando ondas de mais de 4 metros de altura. E como se não bastasse, vem alguém aparentemente desconhecido
caminhando de branco sobre as águas daquele mar, e os discípulos alimentaram a sua crença, a sua percepção de que existia um fantasma que poderiam provocar naufrágio em suas embarcações. E quando eles viram, estavam numa situação como essa, e viram aquele homem de branco caminhando, começaram a gritar, pensando que fosse um fantasma. O que foi que o medo, qual foi o pior efeito colateral numa situação como essa que os discípulos sofreram? Desorientação mental provocado pelo pavor que existiam em seus corações. O pavor provocou isso. Eles enxergavam, olhavam para a solução, mas acabavam enxergando um fantasma, provocando desorientação mental. Escute o que eu vou te dizer: barulhos de tempestades no céu, para Jesus, é música aos seus ouvidos. Um forte vento de 80 km por hora, para Jesus, é apenas uma brisa suave, esses ventos. Um mar agitado com ondas altíssimas, para Jesus, esse mar agitado é apenas um tapete para que ele possa caminhar, manifestar sua natureza divina e socorrer os seus discípulos, os livrando de um possível naufrágio. Esse Jesus é poderoso, mas tenha cuidado, não permita que o medo se transforme em pavor. O medo e o pavor, ele tem várias direções. Nós, seres humanos temos medo daquilo que conhecemos e daquilo que não conhecemos. Por exemplo, diz a história que após a morte do ditador iraquiano chamado Saddam Hussein, a sua secretária tailandesa, ela deu um depoimento ao jornal da época, depois de alguns meses, e ela declarou aos jornalistas que aquele ditador iraquiano, Saddam Hussein, morria de medo de baratas. Agora você imagine um homem violento que morava em fortalezas subterrâneas, que andava com cinturão de balas cravadas no peito e andava de metralhadores. Aquele homem, quando via uma barata, ele subia na cadeira e morria de pavor daquele animal. E note que um animal muito mais, 10 vezes mais, menor do que ele sofria com terrível medo, se sentia apavorado, Saddam Hussein. É curioso que quando Cabral ele veio de Portugal para o Brasil, ele trouxe consigo algumas galinhas. E diz a história que quando ele soltou esses animais em uma das tribos indígenas, os índios, quando viram aquele animal de duas patas fazendo cocoricó, eles foram tomados pelo medo e o pavor, que eles começaram a se esconder dentro das suas ocas, tomados de medo daqueles índios. Por isso, dome os seus medos, controle os seus medos, não permita que ele se transforme em um monstro assustador chamado de pavor. Seja corajoso, pegue a sua fé e firme a sua fé em Deus. Esse é o segredo para vencer o pavor e os medos incontroláveis. Uma vez Deus usou a boca do próprio profeta Isaías, trazendo uma mensagem endereçada ao povo que estava padecendo de medo, sofrendo, tomado pelo pavor. E Deus usou a boca do profeta e o profeta disse as seguintes palavras em Isaías 41, versículo 10. Não temais, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que pessoas possam ver. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz.